estão? Tudo bem com vocês? Nós vamos retornar nossas aulas, a nossa aula de Geografia, a partir do dia 6 agora do mês de maio. E vamos fazer uma pequena revisão do nosso assunto para estarmos concluindo a nossa primeira unidade. Bem, o primeiro capítulo fala sobre o Brasil, o gigante da América Latina. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre o tamanho do Brasil, uma potência emergente, nossas fronteiras, a posição geográfica, um país de dimensões continentais. Em seguida, vocês vão observar as questões que estão no livro de vocês, vão dar uma revisada, vão dar uma olhada em algumas questões que talvez tenham ficado por fazer. Então, vocês vão continuar com essa atividade e respondê-la nos seus livros. O Brasil, o gigante da América Latina. O território brasileiro, ele foi incorporado ao cenário econômico mundial a partir da expansão comercial marítima, realizada pelos europeus entre o século XV a século XVI. Depois de se aproximarem desse novo território, os portugueses, eles introduziram a colonização de exploração, cujo objetivo era explorar tudo o que a colônia pudesse oferecer para desenvolver a metrópole, o caso, Portugal. Mais de 500 anos depois, o Brasil é um país livre e de grande importância no cenário mundial. Acompanhe neste capítulo a importância que essa ex-colônia portuguesa, no caso o Brasil, alcançou na economia mundial. A nossa intenção é mostrar que o Brasil, a nação formada por cada um de nós, é uma águia e que por muito tempo foi aprisionada e criada como uma galinha e que, por isso, ainda não conseguiu levantar o voo, ou mesmo impedida por outros países de abrir suas asas potentes e voar. O Brasil, ele é considerado uma águia, no entanto, mantida como uma galinha e ainda mais aprisionada. Isso nada mais é do que apenas uma metáfora. O que seria uma metáfora? É uma figura de linguagem usada para substituir ou representar um termo ou um fato. Vamos tentar demonstrar o que estamos dizendo, estudando nosso país e seus processos geográficos, como se fosse um verdadeiro redescobrimento. Só assim entenderemos como um país que faz parte da lista dos 10 mais extensos, dos 10 mais populosos e das 10 maiores economias do mundo continua beliscando migalhas dos banquetes que suas riquezas naturais e humanas lhe proporcionariam se seus governantes assim decidissem. Para você ter uma ideia concreta do que estamos falando, fora o Brasil, somente os Estados Unidos e a China conseguem fazer parte, ao mesmo tempo, das 3 listas que citamos acima, porém, não temos ainda a mesma importância no cenário mundial dessas nações. Qual o tamanho do Brasil? O Brasil é o terceiro maior país em extensão territorial das Américas. Ele tem 8.547.403 km² e quinto mais extenso do mundo. O Brasil já ocupa o segundo lugar na economia do continente americano, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Brasil, uma potência emergente. E o que seria uma potência emergente? No caso, o Brasil, ele tem uma influência econômica e política no cenário mundial. Então, a conclusão a que chegamos é de que nós, brasileiros, ainda não nos demos conta da importância do nosso país no cenário mundial. Temos reservas minerais ainda não exploradas que poderia levar o Brasil como a águia no alto da montanha.
aos mais elevados postos da economia industriais do mundo moderno. A exceção seria apenas o carvão mineral, já que foram anunciadas descobertas de importantes reservas de petróleo em nossa plataforma continental, denominada de pré-sal, que pode fazer de nosso país uma das 10 maiores reservas do planeta. Sem falar no imenso potencial hídrico. 13% das reservas de água potável da Terra são nossas. Somos os pioneiros na produção de biocombustíveis com o álcool extraído da cana-de-açúcar, do biodiesel extraído da soja, da mamona, do girassol, entre outros. Temos o maior parque industrial do hemisfério sul e um dos 10 maiores do planeta Terra. Por todos esses fatores, somos classificados como uma das 5 potências emergentes neste início de século. Os BRICS, sigla em que cada letra representa um país: B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul. São esses países que deverão compor o grupo das 7 maiores potências industriais e econômicas para as próximas décadas do século XXI. Entre as maiores economias do mundo, o Brasil em 2011 ele ficou no 6º lugar. Já em 2012 ele ficou no 7º lugar. Em 2015 o Brasil ficou no 8º lugar. Com esses dados, podemos observar que desde o ano de 2011 a 2015, o Brasil tem caído na posição econômica mundial. Iremos falar agora um pouco sobre nossas fronteiras. Fisicamente, 47% das terras sul-americanas são do território brasileiro, povoadas por um contingente de mais de 200 milhões de pessoas, o que corresponde a 50% da população total dessa parte do continente. Vale lembrar que nosso território é contínuo, isto é, não possui estados ou territórios separados, com exceção de algumas ilhas oceânicas. Para efeito de comparação, o estado do Alasca, por exemplo, é uma das 50 unidades que compõem os Estados Unidos. Situa-se centenas de quilômetros do restante do território norte-americano, ocupando uma posição privilegiada da América do Sul. O Brasil atualmente é o país mais importante do ponto de vista político e econômico. Fazemos fronteira de aproximadamente 15.719 quilômetros com 10 nações sul-americanas, à exceção apenas do Chile e do Equador, tendo facilitadas, portanto, relações diplomáticas e comerciais com quase todos os países do continente. Em se tratando da posição geográfica, o Brasil ele se encontra no Ocidente. Somos um país ocidental, isto é, todas as terras do território brasileiro estão a oeste do meridiano de Greenwich. Porém, em relação à América do Sul, nosso território ocupa a porção central oriental. É cortado pela linha do Equador e, ao sul, pelo Trópico de Capricórnio, o que faz com que a maior parte da nossa terra, ou melhor, de nossas terras, estejam na zona tropical do planeta e o restante da zona temperada do sul. Assim, 93% do território brasileiro localiza-se no hemisfério sul e 70% do hemisfério norte. Iremos falar agora um pouco sobre fusos horários. E o que é o fuso horário? É quando uma localidade tem horários distintos um do outro, ou seja, é diferente. O Brasil é tão grande que possui 4 horários diferentes, todos situados a oeste do meridiano de Greenwich. Brasília
por ser capital e o centro administrativo da nação, detém um horário oficial, que apresenta 3 horas de atraso em relação a Londres, o fuso inicial da Terra. Em março de 2008, foi alterado o fuso horário dos estados do Acre, Amazonas e Pará, na região norte do Brasil. Naquele ano, nosso país passou a ter apenas 3 fusos horários. Foi o período em que o fuso horário do Acre e do Amazonas passou a ser o mesmo. O relógio foi adiantado em 1 hora no fuso horário dos municípios que tinha 2 horas de atraso em relação a Brasília. O estado do Pará, que tinha 2 fusos, teve seu horário igualado ao da capital do país. No entanto, tal mudança não foi bem aceita pela população do Acre, e esse impasse foi resolvido através de um plebiscito em 2010, em que a população escolheu o retorno do fuso horário antigo, 2 horas atrasado em relação a Brasília. O plebiscito não contemplou a população do oeste do Pará, que permaneceu totalmente integrado em apenas um fuso horário. Depois dessa mudança, nosso país voltou a ter 4 fusos horários. Em se tratando de suas dimensões, qual será o seu limite e pontos extremos? O Brasil é um país de dimensões continentais. Nosso território ocupa quase a metade da América do Sul. Os pontos extremos de nosso território são quase equivalentes. De norte a sul, somam 4.394 quilômetros e de leste a oeste equivale a 4.319 quilômetros de distância. Podemos dizer, então, que o Brasil é um país equivalente, isto é, tem praticamente as mesmas distâncias entre seus pontos extremos. Como podemos observar, o Brasil é um país de dimensões continentais. Se cruzarmos o Brasil nas 4 direções, teremos de enfrentar o calor úmido do Amazonas ou as altas temperaturas das praias nordestinas, ou darmos de cara com o frio dos Pampas gaúchos, ou até mesmo as geadas dos pontos extremos do Rio Grande do Sul. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, dividiu essa imensidão em 5 grandes regiões, que são elas: o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, nas quais estão distribuídos os 26 estados da República Federativa do Brasil e o Distrito Federal, Brasília. República, porque o chefe de Estado é um presidente eleito pelo povo, pelo seu voto popular. Federativa, porque engloba vários estados em torno de um governo central, federal, submetidos a uma Constituição. Em 2015, foi aprovado no Congresso Nacional uma série de mudanças na permanência dos políticos em cargos públicos a partir de 2020. Os mandatos terão a duração de 5 anos, sem direito à reeleição para todos os cargos. Entretanto, para os senadores, o mandato foi estendido de 8 anos para 9 anos. E para o cargo de presidente, os 5 anos só passam a valer a partir de 2020. Então, crianças, esse é o apanhado geral do primeiro capítulo do livro de Geografia do 7º ano.